Eu saúdo os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Te convido a te colocar de pé. Glória a Deus por mais uma terça-feira que estamos aqui. Você tem uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite. Mas uma palavra de gratidão, de muito obrigada, Senhor. Você teve algum livramento, quem sabe, que você passou essa semana? Ou aquele livramento que você não viu? Aqueles livramentos espirituais que você não viu, o Senhor te livrou essa semana. Então diga uma palavra de gratidão essa noite. Eu quero ouvir a sua voz. Diga uma palavra de gratidão. Senhor, muito obrigada. Diga muito obrigada. Agradeça ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Quantos não puderam estar aqui nessa noite e você e a sua família está com vida, está respirando. Você e sua família estão no melhor lugar do mundo, na casa do Senhor. E eu quero ler uma palavra contigo que está lá em Ezequiel 37, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme e de muitos ossos naquele vale. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor meu,
tu o sabes. Então ele disse, profetize e diga a esses ossos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a estes ossos, farei um espírito entrar em você e vocês terão vida. Vida, profetize nessa noite. O Senhor está perguntando se diante dessa situação, quem sabe que você está passando, o Senhor está perguntando, você tem certeza que eu posso fazer? Você confia que eu posso mudar a situação? Você confia que eu posso resolver esse teu problema? Você confia que eu posso abrir uma porta para você? Você confia que nessa noite você sai curado? Você confia que nessa noite o Senhor coloca uma porta aberta diante de ti e você passa por ela? E você diz, Senhor, tu o sabes. E o Senhor diz, então, profetiza. Começa a profetizar, irmã, irmão. Quem sabe naquele problema que você acha que não tem mais solução. Naquele problema, quem sabe que você diz, isso não vai acontecer. Eu não consigo mais, as minhas forças estão se acabando. O Senhor diz, profetiza. Então começa a orar diferente nessa noite sobre esse problema que não é teu. Você já entregou esse problema nas mãos do Senhor. Começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço porque tu resolveu esse problema para mim. Eu te agradeço, Senhor, porque essa porta financeira que eu tanto preciso, tu já abriu essa porta para mim. Eu te agradeço porque se eu estava doente, tu és a cura. O Senhor nessa noite te diz, eu sou da tua vida. Se você está precisando de uma porta financeira, eu sou a porta financeira. Se você está precisando da cura, eu sou a tua cura. A salvação da tua família, eu sou a salvação da tua família. Então feche os teus olhos comigo nessa noite. Feche os teus olhos. Nós estamos hoje no 7º elo da campanha. Nós estamos encerrando hoje essa campanha. Deus age na minha causa. E eu tenho certeza que o Senhor já agiu na tua causa. Embora muitas vezes, mas o meu problema não foi resolvido. A minha vitória ainda não chegou. Creia que o Senhor agiu na tua causa. Creia que o Senhor viu o ato de fé de você estar aqui nessas terças-feiras, de você estar orando, de você estar profetizando nesse vale de ossos secos, e esse vale de ossos secos vai ter vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença aqui. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que tu estás aqui. Obrigada porque nós sabemos, Senhor, que a tua boa mão se move nessa noite sobre este lugar. Obrigada, Senhor, porque anjos passeiam nessa igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque o teu sangue, Senhor, nos lavou, nos perdoou dos nossos pecados e por isso nós somos livres, Senhor. Senhor Jesus, vai de encontro ao meu irmão e à minha irmã que nessa noite veio buscar uma cura, que está fazendo essa campanha, Senhor, está precisando de uma cura, a essa pessoa que está nos assistindo, a esse familiar, Senhor, desse irmão, dessa irmã que se encontra doente, nós declaramos em o nome de Jesus, ser curado em o nome de Jesus. Pai querido, toda a porta financeira fechada, toda amarração, Senhor, nas finanças dos teus filhos, Pai querido, o negócio que não anda, Senhor, o negócio que não fecha, Pai querido, a venda que não sai, Senhor Jesus, o cliente que não entra, Pai querido, nós agora, Senhor, damos uma ordem a todo esse espírito demoníaco que tem se colocado, Senhor, diante do teu filho, dos negócios, do trabalho do teu filho, e damos uma ordem para ele agora, sai, em o nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria,
tudo aquilo que foi dito, toda palavra de maldição que foi rogada sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor, seja colocado por terra agora em nome de Jesus. Todo demônio que foi pago para destruir a vida sentimental, o casamento, para atrapalhar a vida com os filhos, Pai, nós damos uma ordem a este demônio que saia em nome de Jesus. Não tem poder sobre a vida dos teus filhos. O demônio não tem poder sobre os negócios, sobre a família. Em o nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, porque é noite de restauração, porque é a noite onde nós vamos profetizar e os ossos vão reviver. É noite onde aquilo que parecia estar perdido, Senhor, Tu és o Deus que traz o nada à existência. Tu és o Deus, Senhor, que nos dá a completa vitória. E eu creio na vitória, Senhor, do teu filho e da tua filha. Pai querido, não é possível, Senhor, que os teus filhos saiam de casa, venham na igreja e voltem do mesmo lugar que entraram, volte do mesmo jeito, mas que saiam daqui diferentes, Senhor, tendo acrescentado a sua fé, sabendo que tu és o nosso pastor e que nada vai nos faltar. E em o nome de Jesus, Pai, libera, Senhor, nessa noite, Pai, um vento impetuoso, Senhor, um vento de vitória, Jesus, uma chuva seródia. Libera sobre o teu povo algo sobrenatural, libera sobre o teu povo algo extraordinário, ideias extraordinárias, Senhor, feitos extraordinários, Senhor. Libera, Senhor, a cura, libera a prosperidade para os teus filhos, que nessa noite saiam daqui, Senhor, pessoas abençoadas. Senhor, se nessa noite o teu filho entrou aqui, precisando, Senhor, não tendo, abrindo o armário, Senhor, quem sabe não tendo o que botar no armário, nós declaramos esse espírito de miséria fora da casa dos teus filhos. Toda pessoa que está precisando de um emprego, em nome de Jesus, ninguém vai ficar desempregado nessa igreja. Ninguém vai ter falta de emprego nessa igreja. Ninguém. E nós declaramos que nós somos vitoriosos, porque nós profetizamos, porque Tu age na nossa causa e porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Agradece ao Espírito Santo pela vitória que Ele já te deu, porque a maior vitória que Ele já nos deu foi Ele ser pregado numa cruz e Ele ter ressuscitado e eu e você podermos estar aqui nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Nos Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Nessa noite diga: Pai, eu amo a Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, é no lugar secreto, aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Oh,
tua presença. O teu sorriso é vida em mim, Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro é no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória nós queremos ver. Quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nessa noite eu convido você a adorar o nome do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos de todo o teu coração, falar com o Senhor, falar com o Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Diga: Senhor, eu preciso de Ti mais um dia, eu preciso de Ti mais uma noite. Agradeça a Ele por mais essa oportunidade que estarmos na Sua presença, mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos rendermos, mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos estarmos diante dEle, na Sua presença. Fale com o Senhor, diga: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero entrar, eu quero estar mais fundo, eu quero entrar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença, porque na presença do Senhor nós somos curados. Na presença do Senhor nós somos libertos. Nessa noite fale ao Senhor, diga: eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto de Ti, onde eu te encontro é no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória nós queremos ver. Quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade, ela é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa
deixe o céu descer. Você pode erguer as suas mãos e cantar. Deixe o céu descer nessa noite, Senhor. Nós clamamos, deixe o céu descer sobre a igreja do Senhor. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, para todo sempre, para todo sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua, declare, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, declare nessa noite. Dele é o reino, dele é o poder. O controle de tudo está nas suas mãos. Glória para sempre. Amém. Para todos sempre. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Se você pedir, ele se abrirá sobre você. Deixe o céu descer. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus nessa noite em nome de Jesus. O teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa está em ti, fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você crê nessa noite que os céus podem estar abertos sobre você? Você crê de todo o teu coração? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar um aleluia essa noite? Em unidade nessa noite vamos clamar para que os céus se abrem sobre este lugar. Porque o Deus do impossível, Ele está neste lugar. A sua presença é real neste lugar. Abra o seu coração nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o meu Deus, Ele pode todas as coisas. E se nessa noite você declarar e confiar e se render a Ele, dizer para que os céus se abram sobre você, dê liberdade para que a presença do Senhor venha até você, as coisas acontecerão, as coisas fluirão sobre você. Nessa noite deixe o Espírito Santo tocar na sua vida.
Deixa que as águas do céu, as águas que correm do trono de Deus, inunda a sua casa, inunda seu lugar, inunda a sua vida nessa noite. Os céus já estão abertos e eu sinto a presença do Senhor. Os céus estão abertos sobre nós essa noite. Aproveita a oportunidade e clame e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu anseio por Ti. Nessa noite, abra o seu coração. Sinta a presença do Senhor. Sinta a graça do Senhor sobre você. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Nós profetizamos sobre você essa noite. Os céus já estão abertos sobre você. Na sua casa, na sua família, nas suas necessidades, aquilo que tem te faltado. Se você crê, creia nessa noite. Creia nessa noite que os céus já estão abertos. Os céus já estão abertos. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Eu sinto o mover do Espírito Santo sobre você. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Ele vir até você. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te levar para outro lugar. Na presença do Altíssimo. Na presença do Altíssimo Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa Declare. Fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se você crê nessa noite, aplauda o nome dele. Aleluia. No seu assento, agradecendo e louvando ao Senhor. Irmã Dilce, passa aqui nessa noite e vem entoar o louvor ao Senhor nessa noite. Enquanto isso, você fica agradecendo, você fica louvando, você fica glorificando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e vai fazer, e por isso que somos um povo alegre, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar então. O Senhor Jesus está aqui. Nós já sentimos, irmã.
né? Chegue logo. Se não chegou para você, ela já está chegando. Você pode ter fé e acreditar que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos estar recebendo o pastor Dilson, que dispensa apresentações, né? Já é da casa. Acompanha ele hoje o jovem Mateus. Seja bem-vindo, Mateus. E o pastor Dilson está mais um mês conosco aqui nessa campanha. Acho que tu veio no segundo elo, e hoje está encerrando o nosso elo, né? Glória a Deus. O pastor Dilson é uma bênção, nosso amigo, e sempre que nós solicitamos, ele se dispõe a estar conosco aqui em Tramandaí. Quem gosta de ouvir o pastor Dilson? Todo mundo gosta de ouvir o pastor Dilson, amém? Então estende a tua mão para cá e vamos estar orando pelo servo do Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, sobre a vida do teu filho, toda sorte de bênção, Senhor. E declaramos, Senhor, que sairemos daqui nessa noite, Senhor, como se numa mesa farta colocada diante de nós, em que nós comeremos, Senhor, a tua palavra, Senhor, e sairemos daqui cheios delas, Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa o teu filho e a casa dele. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Repita bem em alto. Eu posso fazer um pouco mais. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23. Nós vamos ler um texto que está a partir do verso número 8. Segundo Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 8. Enquanto vocês vão encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui glorificar a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com os irmãos. É sempre uma alegria servi-los. Essa igreja é uma casa que a gente se sente tão abrigado aqui. Deus abençoe Rutiane, obrigado sempre. Não é de hoje a nossa amizade. Deixa um abraço ao Kleber. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês em tudo, viu? Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Mas, meus queridos, quantos precisam de uma palavra aqui hoje? Amém? Nessa noite nós vamos sair um pouco desafiados daqui. Amém? Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar um pouco mais intenso ainda. Então vamos a 2 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 8. Quem encontrou o texto, diga amém. Eu vou ler na NVI. Diz assim o texto. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois, Eleazar, filho de Aiotá de Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, um campo de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhes uma grande vitória. Amém, queridos? Se você quiser manter sua Bíblia aberta, fique bem à vontade, mas olhe para cá. Olhe para mim, eu quero ser bem prático com vocês aqui hoje, pedagógico, que eu tenho certeza que esse texto vai nos abençoar. Amém, queridos? Meus irmãos, se existe uma expressão que nós poderíamos utilizar, que fosse definir um pouco de todos os desafios que nós estamos vivendo, cada um, obviamente, dentro da sua realidade, mas é um tempo de muito embate. E tem uma expressão na Bíblia que diz assim, que seriam dias trabalhosos. E eu penso que esses dias já chegaram. Eu nunca antes, pelo menos, eu tenho 33 anos, eu não me lembro de ver as pessoas tão cansadas como elas estão, tão preocupadas como elas estão.
Você fala com uma pessoa que é de um determinado setor, você percebe nitidamente a preocupação dela. Você fala com uma outra pessoa que tem uma vida totalmente diferente da mesma, você vai perceber a mesma coisa. Em diferentes contextos, nós estamos sendo desafiados. Então é um tempo de batalha, é um tempo de guerra. Só que aqui há uma coisa muito importante, que em tempos de guerra, em tempos assim de batalha, toda batalha precisa dos seus heróis. Precisa daquelas pessoas que entendem, que estão no meio de uma guerra e não se escondem dos desafios que tem por aí. Daquelas pessoas que entendem que elas precisam desenvolver a valentia para conseguir dar conta de todas as demandas que nós temos, de todos os embaraços que nós precisamos resolver. E esse texto aqui de hoje, ele vai falar especificamente sobre 3 valentes ou 3 guerreiros. E ele explica um pouco por que esses homens foram tão importantes para a época deles. Só que eu quero que você perceba uma coisa que é importantíssima. Esses homens aqui que nós vamos comentar hoje, eles estão dentro de um exército que é conhecido como o exército de Davi. Porque nessa época bíblica aqui, havia muita batalha, havia muita guerra, mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. E basicamente, quem lutava contra quem? Eram os filisteus contra o exército de Davi. A todo momento, você via algum tipo de combate no meio desses 2 exércitos. E esses homens aqui, eles faziam parte de um exército que defendia Davi. Eles eram conhecidos como os guerreiros de Davi. Só que o que é mais importante nisso é que esse exército ele tinha uma quantidade enorme de guerreiros. Só que a Bíblia faz questão em mencionar apenas 3, que foram os 3 principais. Ou seja, esses 3 tiveram posturas que todos os outros não tiveram. Ou seja, todo mundo teve a mesma oportunidade, mas eles aproveitaram a oportunidade que eles tinham e ficaram conhecidos por isso. Então entenda, isso é uma coisa que precisa alimentar o nosso coração. Talvez muita gente tenha N possibilidades, só que as pessoas que se diferenciam são aquelas que aproveitam aquilo que Deus tem, aproveitam as oportunidades que a vida tem. Eu canso de ver pessoas questionando o sucesso dos outros. Diz assim, mas o fulano não tem nem condições. Mas a questão é essa, esses 3 homens aqui, eles não tinham condições, mas eles souberam aproveitar as oportunidades. Sabe o que isso nos ensina aqui hoje? Você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais habilidoso, você não precisa ser o camarada com mais instrumentabilidade daquela empresa, mas você precisa aproveitar as oportunidades que Deus tem para você. Se você aproveitar, pode ter certeza, coisas poderosas vão acontecer. Você nunca se perguntou que às vezes você vê um camarada todo torto, arrebentado, não sabe nem mexer com as coisas, mal sabe ler, o camarada é dono de uma empresa. Você nunca se perguntou, gente assim, que às vezes você olha assim, mas camarada turrão, essa mulher parece não sabe. Mas não é isso, irmão, não é por causa da habilidade, é uma questão de aproveitamento, é de você aproveitar aquilo que Deus tem. Você já perdeu muita coisa porque você se preocupou com a habilidade que você tem, mas não é isso. Aproveite em pegar tudo que Deus está mandando. Vai aproveitando aí, irmão. Eu vim pregar para a gente para pegar tudo que Deus tem. Eu tenho a plena certeza, irmão, que eu não teria condições nenhuma de estar aqui hoje. Tem N pessoas melhores do que eu, mas eu aproveito cada oportunidade que Deus me dá e ponto final. Por isso que eu estou aqui. Entende? Então é isso. Esses 3 homens, eles não se destacaram à toa. Entende? Então, se houvesse algum tipo de questionamento sobre esses 3 homens, mas eles não eram tão bons, mas eles não eram tão fortes, mas a questão não é essa. Eles souberam aproveitar as oportunidades que a vida tinha. Entenda isso. Você está me entendendo até agora? Diga amém. Amém? Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles eram os guerreiros de Davi. E eles eram os 3 principais. O primeiro deles é um homem chamado Jabezão. Repita bem alto, Jabezão. Como é que é o nome dele? Jabezão. O que é mais interessante é isso. Jabezão aparece na história no meio de uma batalha. Ou seja, é a batalha que revela quem é Jabezão. E às vezes nós temos uma mentalidade meio estranha. Quando a gente está atravessando alguma situação complexa, geralmente a gente murmura, a gente reclama, a gente faz uma série de indagações, mas você precisa começar a olhar para essas questões com um senso de um olhar de oportunidade. Por quê? Porque essa batalha revelou quem Jabezão era. Então, irmão, se você está atravessando um problema hoje, pode ter certeza, Deus está querendo mostrar a força que você tem, o potencial que você tem, a capacidade que você tem. Então é isso que acontece. No meio de uma batalha,
que nós descobrimos esse homem. E aqui eu aprendi uma coisa básica: valentes e guerreiros, gente que não abandona, eles aparecem no meio da guerra. Então, irmão, não fuja das batalhas que você tem. Talvez é tudo o que Deus precisa para mostrar para todo mundo o potencial e a história que Ele tem reservada para você. Não fuja. Entende? E é isso que acontece. Ele aparece, ele surge na história através de uma batalha. Que batalha foi essa? O que acontece? O exército de Davi estava batalhando contra o exército filisteu. Só que Jabezão foi o seguinte: ele foi para o meio da guerra, e quando ele estava lá no meio da guerra, todo aquele exército que estava com ele fugiu. E quando ele menos percebeu, estava só ele. Só que do outro lado, no exército filisteu, tinham 800 homens armados. Só que Jabezão, olha o que ele fez. Ele pegou uma lança que ele tinha e foi para cima dos 800 homens. Irmão, cá para nós, tem alguma coisa de racionalidade nesse processo? Não. Mas Jabezão, ele não pensou. Ele simplesmente pegou a primeira ferramenta que ele tinha para batalhar e foi para cima daqueles 800 homens. E o que a Bíblia diz? Que ele matou 800 homens. E eu comecei a pensar, mas que loucura é essa? Que homem é esse que junta uma lança e vai para cima de 800 homens? E a primeira conclusão que eu cheguei, que Jabezão é um desses guerreiros, sabe por quê? Porque ele não ficou pensando se ia perder ou não. Ele não ficou imaginando, será que vale a pena eu entrar nessa batalha? Será que eu não vou me incomodar nessa batalha? Será que eu não vou me estressar nesse processo? Será que vai dar certo? Será que isso? Jabezão não é o camarada do será que? E o nosso problema é que a gente faz o oposto que Jabezão. Em nenhum momento você vê Jabezão olhando para os 800 homens e contando. Ah, tem um, tem dois, tem 800 homens. Não. Jabezão, ele pensou o seguinte: é uma batalha? Ok. Lá estão os inimigos? Ok. O que eu tenho para batalhar? Essa lança? Ok. Então eu vou usar a ferramenta que eu tenho, não interessa o que vai acontecer. Interessa que eu vou para o meio da batalha. Aí depois é Deus que se responsabiliza. O nosso problema, sabe o que é, irmão? A nossa cabeça parece que é uma máquina de calcular. A gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que isso? A gente faz uma série de planejamentos. É gente com estratégia para tudo. Mas, irmão, tem coisa que se você pensar, você nunca vive. Você acha que se você não tivesse dado um peitaço na água, você tinha a casa que você tem? Você teria o carro que você tem? Você conseguiria ter entrado nessa empresa que você está aí? Nunca. Isso aqui foge de qualquer racionalidade. Então, irmão, Jabezão desses camaradas que ele pega a lança, ele pegou a lança e foi para cima, ponto final. Ele não ficou pensando se ia dar, se ia não dar, se valeria a pena, se não ia, se alguém machucar ele, entendeu? Pare de fazer tanto cálculo, irmão. É óbvio que a gente tem que ter um senso de proporção, não dar umas cabeçadas fora da casinha, é óbvio que não. Mas tem coisa, irmão, que se você não romper, você nunca vai viver. Mas Deus nos trouxe aqui para apagar esses cálculos do teu coração e te jogar para onde Deus quer que você viva. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Não. Então ele não calcula, ele vai. E aqui eu aprendi uma coisa: guerreiros não fazem o que é bom, fazem o que precisa ser feito. Entendeu? Tem coisa, irmão, que não tem, você vai ter que fazer, ponto. Tá vendo? Um dia um irmãozinho chegou pra mim e começou a reclamar: porque não sei o que, tô mal, não sei o que, tô mal, tô quebrado, tô não sei o que. Deu pergunta básica: tá trabalhando? Ele não. Daí eu pensei: por aí, né? Tem que considerar. O que eu disse pra ele? Fala o seguinte: perto da minha casa tem uma empresa chamada Beira Rio, lá em Sapiranga. Eles contratam toda semana, irmão. Toda semana eles estão contratando. Pandemia, sem pandemia, uma empresa muito forte. Eu disse para ele: vai, atravessa a faixa. Eu disse para ele, dei uma dica: vai de manhã, porque de tarde eles vão achar que tu dormiu a manhã toda, vai ficar meio estranho. Então vai de manhã. Ele foi lá de manhã, só que antes de ir, sabe o que ele me disse? Mas eles pagam pouco. Eu disse para ele: irmão, entre pagar pouco e não ganhar nada, você faz aquilo que precisa ser feito. Só que foi plantado um negócio estranho no nosso coração, tipo assim: eu vou ver se eu vou gostar. Irmão, tem coisa que você não tem que ver se vai gostar, você tem que fazer e ponto final. Trabalhar não é fácil, estudar não é fácil, colocar uma empresa não é fácil, encarar os desafios não é fácil, nada disso é bom, irmão. Então afaste essa ideia do bom. Eu quero que é bom, eu quero que é bom, eu quero me identificar. Tem coisa que você vai se identificar à medida com que você for fazendo, entendeu? Ao momento que você colocar a cara no pó e ir para lá dentro daquela empresa, fazer alguma coisa, você vai ver que você vai começar a gostar daquilo que você está fazendo. Irmão, eu tenho certeza que quando você põe isso no seu coração e diz: eu vou fazer o que precisa ser feito, você sai daqui como um valente hoje.
Entendeu? Então ele não esperou, não calculou. Então é isso, irmão, você tem que fazer o que precisa ser feito. Entendeu? É isso que vai te dar graça para você conseguir se manter num lugar difícil. É isso que vai te dar força para você conseguir encarar o que precisa ser encarado. Entendeu? É isso, você tem que ter essa percepção. Entende? Jabezão desse camarada. A única coisa que ele tinha era uma lança na mão. Só que, em tempos onde a gente acha que tudo que dos outros é melhor, Jabezão não fez isso. Porque lança, entenda isso, não era uma ferramenta de batalha. Entendeu? Eles batalhavam com outras ferramentas, com outras armas. Só que, irmão, se você tem só uma lança, vai com ela mesmo. Porque é com essa lança aí que Deus vai abrir essa empresa, vai te colocar no lugar alto. É com essa lança que a porta vai se abrir, que você vai ter essa formação que você quer. É com essa lança, levante a mão, deixa eu liberar uma palavra. Se você veio, não sei, mas Deus quer colocar uma lança na tua mão aqui hoje. Você sai daqui para estraçalhar com o exército filisteu. Tem alguém pegando o que eu estou pregando aqui, irmão? Não. Vocês entenderam a história de Jabezão? Amém. Ele se destacou por causa disso. Ele não ficou calculando, ele não pensou se ia dar certo ou não. Ele fincou a cara e foi lá, foi batalhar contra o exército filisteu e ponto final, entendeu? Não ficou medindo tanta consequência, ele foi. O segundo aqui que a Bíblia vai dizer é um homem chamado Eleazar. Repita bem alto, Eleazar. E com Eleazar aconteceu algo muito interessante. Também, estourou uma batalha. Foi todo o exército para batalhar. Só que quando o exército que estava com ele, viu o que estava acontecendo, a Bíblia diz exatamente isso. Todo o exército recuou. Só que Eleazar tomou uma posição e ficou no meio da batalha. Sabe por quê? Porque Eleazar não se regula pelo padrão dos outros. E sabe, a nossa maior dificuldade é essa. A gente pega um padrão humano rasteiro de vida e utiliza aquilo como padrão. Mas fulano está fazendo, vou fazer também. Você não é fulano. Mas todo mundo faz. Irmão, se todo mundo mente na sua empresa, você não precisa mentir. Se todo mundo passa por cima dos outros, sobem na vida, gaugeando, inventando, falando besteira, você não precisa crescer assim. Entendeu? Você não é todo mundo. Então, todo mundo recuou. Mas Eleazar não, porque ele entendeu isso. Ele pensou o seguinte: Deus tem algo específico comigo, então eu não posso ter o comportamento que todo mundo tem. Irmão, tem muita coisa que só vai acontecer na sua vida quando você abandonar esse padrão rasteiro humano e quando você elevar o seu padrão ao padrão de Cristo e dizer: não, eu quero a plenitude, eu quero algo poderoso, eu quero viver algo que faça sentido. Eu não me contento com um padrão rasteiro de vida. Jamais! Entendeu? Só que a gente vai pensando, se fulano faz assim, dá pra fazer. Se ciclano toca a vida dele assim, pode fazer. Se a fulana age desse jeito, ok. Se fulano não respeita ninguém, não é submissa a ninguém, posso fazer assim. As fulana, entendeu? Pare de se regular pelo padrão rasteiro dos outros. Comece a perceber o comportamento de gente grande, com gente que flui, gente que tá... Entendeu? É isso, irmão. Então Eleazar, enquanto todo mundo recuou, ele pensou, eu não vou recuar. Não vou recuar. E ele ficou sozinho. Mas sozinho ele pensou, não interessa, todo mundo foi embora, eu vou pelejar contra esses filisteus. Sabe o que ele tinha na mão? Uma espada, repita bem alto, espada. O que ele tinha na mão? Uma? Sabe o que ele fez? Começou a pelejar. Sozinho. E aqui é isso, irmão. Tem algumas batalhas que teu marido não vai pelejar com você. Teus filhos não vão pelejar com você. Só que a gente desenvolve uma mentalidade ridícula de levar tudo para o lado pessoal. Entendeu? Só porque não está batalhando comigo. Para com isso, irmão. Tem batalha que você que tem que resolver, ponto final. Entendeu? Não transfira as batalhas que Deus quer com você para os outros. Ninguém é obrigado a te acompanhar. Entendeu? Então o que ele fez? Ele pensou, se eu estou aqui, eu estou no meio da batalha, eu não recuei, todo mundo recuou? Ok, beleza, cada um faz o que quiser, mas eu vou continuar pelejando. Então ele ficou com aquela espada e começou a brigar. Só que chegou uma hora que ele ficou cansado. Só que ele pensou o seguinte: tem batalha ainda, então mesmo cansado eu vou continuar pelejando. Vou falar de novo, para alguém entender, porque alguém precisa ouvir isso. Ele estava exausto, destruído, mas ele continuou lutando.
falar mais vezes até vocês entenderem. Ele estava com a cabeça arrebentada, ele estava com o corpo cansado, mas ele ainda estava pelejando. Ele estava destruído, aquela espada estava pesada, mas ele estava pelejando, porque ele sabia que aquela batalha ele não podia recuar. Então, irmão, não interessa se você veio para cá destruído, arrebentado, se colocar esse microfone na tua mão, canta, se vir uma palavra, profetiza, se alguma coisa, vai, o teu cansaço não impede de você abandonar a condição da batalha. Cansaço não dá direito a gente parar, amém? Não. Ele continuou, estava arrebentado, destruído, mas estava lutando. Estava ali, vai. E a Bíblia diz isso, que a mão dele começou a ficar dormente, irmão. Já pensou um negócio desse? De tanto ele pelejar, a mão começou a ficar dormente. E chegou uma hora que ele foi à exaustão do que aquilo que ele podia. Foi o máximo do que aquilo que ele podia. E sabe o que ele foi fazer? Ele pensou, não aguento mais, eu vou largar minha espada. Quando ele foi largar a espada, sabe o que aconteceu? A espada estava grudada na mão dele. Nem que ele quisesse, ele não conseguia parar naquela batalha. Ô, irmão, deixa eu falar isso aqui para ver se você entende. A partir do momento que você entende que essa batalha é tua, você pode até querer desistir. Quando você vai tentar largar a espada vai ficar grudada na tua mão. Você só está aqui hoje porque tem uma espada grudada na tua mão. Você era para ter parado há muito tempo, você nem era para estar aqui há muito tempo, mas não adianta, ele cravou essa espada na tua mão. Você não abandonou essa vida porque você não conseguiu. Você não largou daquela casa porque Deus não permitiu. Tem uma espada grudada na tua mão, oh glória. Entendeu? Nem que ele quisesse, irmão. Ele estava tão a luta, a batalha que ele estava tão enrustida nele, tão grudada nele, que ele já não conseguia mais desprender daquilo. Entendeu? Então nem que ele quisesse, ele não queria desistir. Isso aqui é um recado para alguém que veio aqui hoje. Irmão, você não vai conseguir largar de jeito nenhum. Tem uma coisa que vai te atrair aqui para dentro. Tem algo que vai fazer com que você não abandone aquela casa. Não adianta. Tem uma espada grudada aqui, ó. E tem uma coisa. Você pode até fugir. Você pode até virar para o outro lado da cidade, para o outro lado, virar de estado. Você leva a espada junto. Eu vou mudar de estado. Não adiantou, a espada foi junto. Não, eu vou desligar, vou mudar o número do meu telefone. Ó, grudado na mão. Nem que você queira, você não consegue mais desistir. Sabe o que é essa espada, irmão? Essa espada aqui são os motivos pelos quais você está batalhando. Essa espada aqui talvez é a tua família, a tua casa, são teus filhos. É eles que te mantêm, talvez aquele emprego difícil que você está enfrentando. É eles que fazem você levantar cedo, se desgastar por tanta coisa. Entendeu? Não adianta, é uma espada que ele colocou. Talvez é o teu pai que você vê aqui hoje, você está orando por ele. É o teu filho que está distante da casa de Deus. Não adianta, essa espada já está grudada na tua mão há muito tempo. Você não vai conseguir largar, não vai. Só que é uma coisa aqui que eu pensei nesse texto. Você quer ouvir? Diga amém. Se grudou a espada na mão, no meio da peleja, eu fiquei pensando, mas como grudou? Se ele estava na peleja, obviamente uma coisa deveria ter nas mãos dele: sangue e suor. Então sangue com suor vai colando aquela espada. E aqui eu pensei uma coisa poderosa: ele está sangrando, mas está lutando. Ele está sangrando, mas está no meio da peleja. Alguém precisa ouvir isso. Ela está sangrando, mas ainda continua profetizando. Ele está sangrando, mas continua orando. Entendeu? Então entenda isso, o teu sangramento não impede de você pelejar por alguém. As tuas feridas, a tua vida talvez pode estar bagunçada, mas talvez as tuas mãos ainda colocam a mão em cima de alguém e as doenças são curadas. Você pode estar destruído com a consciência desalinhada, mas não tem problema, essa espada, o sangue dela ainda sustenta alguém. Tem alguém que ainda precisa que você continue nessa batalha. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Tem um sangue que está grudado e está grudando a espada na tua mão, mas você pode estar sangrando, mas vai continuar pelejando, oh glória. Entendeu? E sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia diz isso, que Deus deu uma grande vitória para Eleazar. Então entenda isso, você
quando define que você não vai recuar por nada, que por mais cansado que você esteja, você não vai abandonar, Deus entra na história e diz, essa casa é minha, eu vou entrar no meio dela, e o final dessa história vai ser um final de vitória. É Deus que está falando, não sou eu. Não sou eu. Entenderam a história de Eleazar? Digam amém. Tem um último homem. Esse homem se chama Samá. Repita bem alto, Samá. Ao contrário de Jabezão e de Eleazar, a batalha de Samá foi diferente. Porque o exército de Davi, eles tinham um território que era conhecido naquela época como Campo de Lentilha, que pertencia ao exército de Davi. E o exército filisteu, eles queriam roubar, tomar esse campo de lentilha. Só que entenda, naquela cultura, daquela época, campo de lentilha, um terreno com uma plantação de lentilha, não valia absolutamente nada. Não tinha valor nenhum. A lentilha não era uma coisa benquista. Só que os filisteus estão querendo esse campo de lentilha. Só que esse Samá, quando ele percebeu que o exército filisteu queria tomar esse campo de lentilha, a Bíblia diz isso, que ele se colocou no meio do campo de lentilha. E começou a pelejar, como que dizendo para os filisteus, aqui vocês não tocam. Isso aqui tem dono. E ele começou a pelejar por aquele campo de lentilha. E aqui uma conjectura minha. Alguém poderia passar e gritar para Samá, dizendo assim, Samá, o que você quer lutando por isso aí? Porque é só um campo de lentilha. Só que aqui eu compreendi uma coisa muito básica nisso aqui. Se foi Deus que deu, até campo de lentilha tem valor. Vou falar de novo. Se foi Deus que te deu, até um campinho de lentilha desprezível aos olhos de todo mundo tem valor. Só que hoje em dia a gente desenvolveu uma mentalidade minimizada, assim, que ridiculariza aquilo que Deus dá. Eu canso de ver pessoas com linguajar fraudulento, dizendo assim, minha vidinha, eu comprei minha casinha, o meu carro. Uma vez o irmão chegou para mim assim, viu aqui, comprei esse carrinho. Eu, como assim, irmão? Biblicamente, tudo que Deus dá é grande. Explica melhor, Deus. Você pode estar morando num 2x2, mas aquele é o lugar que Deus escolheu para você viver as promessas de Deus. Você pode ter um carro aí que está estoporado, mas não tem problema. Talvez esse é o passaporte para você ter uma coisa melhor. Então valorize isso que você tem hoje, porque isso aqui talvez é o cronograma para aquilo que Deus tem lá na frente. Então não despreze o teu campinho de lentilha. Entendeu? Não despreze, irmão. E Samá é um daqueles camaradas que briga por campo de lentilha, entendeu? Então você precisa lutar por isso, você precisa dizer, não, é meu, foi Deus que me deu, as promessas são minhas, eu cumprimento daquilo que Deus tem comigo, é a minha casa, é a minha família. Só que hoje em dia não, há pessoas que, irmão, elas vê outras pessoas falando da família delas, na frente delas, elas concordam, mas irmão, você pode vir aqui, você pode ser o meu melhor amigo, mas começa a falar mal da minha família, eu te ver o estouro que dá. Amém? Vocês estão comigo ainda, gente? Porque a gente tem que desenvolver uma mentalidade de proteção, irmão. Entendeu? Está desalinhado, minha família tem um monte de defeito, tem um monte de dificuldade, a gente vive um perrengue quase todo dia, entende? Mas é a minha casa, é a minha família, é a minha mãe, são os meus irmãos, entendeu? É aquilo que Deus colocou na minha mão para me cuidar, então não interessa o que eu vou ter que passar, se tiver que pegar neles, eles vão ter que passar por cima de mim. Saia daqui hoje dizendo, o diabo não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar no meu casamento, não vai pegar nada daquilo que é meu, jamais eles vão pegar no meu campo de lentilha, jamais. Então você não pode desvalorizar aquilo que Deus te deu. Não faça isso, irmão. Quer ver uma coisa? Há 7 anos atrás, sabe onde é que eu estava pregando? Estava pregando no meio do mato, lá no centro de recuperação. Eu estava lá, pregava assim para as árvores. Um dia o irmãozinho veio me questionar, me tirar para bobo. Só que ele veio para mim e disse assim, está se emocionando lá no meio do mato? Eu disse, hoje eu estou pregando para árvore, mas vai chegar um dia que eu vou estar pregando para pessoas, e esse dia vai chegar, porque Deus me falou que ele chegaria. Então, entendeu? Valorize aquilo que Deus colocou na tua mão. E se viu uma meia dúzia de marmanjinho falando besteira, deixa de lado, irmão, corre atrás daquilo que Deus colocou na tua mão. Não deixa filisteu tocar naquilo que é teu, jamais.
Entendeu? Então eles tentaram pegar, tentaram, mas vocês não tocam, foi mandando outro, foi tirando um, e o resultado disso foi esse. Deus entrou ali e guardou aquele campo de lentilha, dizendo o seguinte: Deus deu um livramento para aquele povo. Então, irmão, enquanto tiver um Samar aí no meio da tua casa, guardando essa família, filisteu nenhum vai conseguir pegar. Quem pega essa palavra aqui hoje? Nenhum. E Deus deu isso. Deus deu grande livramento. Por quê? Que tinha um homem ali no meio do campo de lentilha, pelejando com as arminhas dele, mas estava pelejando e valorizando aquilo que Deus dá. E aquilo que você valoriza, Deus entra no meio da história e guarda para você. Então, fique com essa palavra essa noite. Tenha certeza que isso aqui vem de Deus para o seu coração. Você quer ouvir a última lição? Se coloque de pé. Esses 3 homens, preste muita atenção que isso aqui é o final, mas é uma parte um pouquinho complexa. Mas eu preciso que você entenda. Quero trabalhar bem devagar aqui para você entender. Esses 3 homens, eles lutavam por Davi. Davi era o rei deles. E a Bíblia diz isso. Que eles saíram dessas batalhas que ele tinha e foram para onde Davi estava escondido. Porque naquela época, se Davi saísse e eles vissem Davi, eles já matavam Davi. Davi era o mais procurado, por isso que ele tinha esse exército. E eles foram para onde Davi estava escondido. E Davi estava escondido num lugar chamado Caverna de Adulão. Ele estava lá escondido. E esses 3 homens chegaram nessa caverna. E daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Davi, ele disse assim, mas ele só falou, quase que um pensamento alto. Ele disse assim: como eu gostaria de tomar uma água da fonte de Belém. Só que entenda isso, precisa entender isso aqui. A fonte de Belém estava rodeada pelo exército inimigo. Só que Davi, ele só falou de um desejo que ele tinha. É como se você dissesse um pouquinho alto agora: como eu queria uma água gelada lá de trás. Entendeu? É só uma suposição. Ele só criou, verbalizou um desejo dele. E quando aqueles 3 homens ouviram o desejo de Davi, que Davi queria uma aguinha lá da fonte de Belém, sabe o que eles fizeram? Eles não pensaram 2 vezes. E eles atravessaram todo o exército inimigo. Foram lá na fonte de Belém. Pegaram água. Atravessaram de novo. E trouxeram para Davi. Só que, em nenhum momento, Davi mandou eles ir lá. Em nenhum momento, eles carregavam um fardo de obrigação. De alguém ter dito, tem que ir. Não tem nenhum tem que. Mas sabe por que esses homens foram tão destacados? Porque eles faziam além do que aquilo que era esperado deles. Ou seja, eles viam antes que fosse pedido e eles tinham prazer em surpreender os outros. Eles atravessaram, correram o risco de vida. E quando eles trouxeram para Davi: Davi, você queria tomar uma água? Está aqui. É por isso que todos os outros homens nunca foram citados, mas os 3 foram. Sabe por quê? Porque eles ultrapassaram a barreira da obediência. E quando você ultrapassa a barreira da obediência, você chega no lugar da honra. Quer ver uma coisa? Meu pai, quando era criança, me falou um negócio que está entalado até hoje aqui. Ele disse assim: Dilson, a tua vida nunca vai sair do lugar se eu sempre tiver que mandar você fazer as coisas. Ele disse para mim: Dilson, a tua vida vai fluir, vai acontecer o dia que antes que eu pedir, você já vai ter feito. Daí ele me explicou, porque eu era bem assim, Meu pai dizia: Dilson, você podia cortar essa grama aqui. Eu ia ali e só cortava a grama. Não limpava os cantos, não removia as ferramentas. Entendeu? Por quê? Porque ele não tinha mandado. Obedecer, qualquer um obedece. Agora, surpreender é só pra gente guerreira.
E o que Deus quer levantar aqui essa noite é gente que vai sair daqui para surpreender a sua casa, os seus filhos. É gente guerreira que vai sair com uma lança, vai sair com uma espada na mão, vai sair guardando aquilo que tem e vai cumprir sacrifícios, dizer, não preciso fazer, mas eu faço porque eu quero, eu vou dar porque eu posso, não interessa, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, nem que eu tenha que arriscar a minha pele, mas eu vou atrás para surpreender as pessoas que eu amo, as pessoas que merecem. Faça isso, rompa a barreira da obediência e entre no campo da adoração, que é o campo da honra. Posso contar um último testemunho rápido? Amém? Eu tenho tempo ainda, mas eu quero despedir você. Vocês sabem que o meu menino mais velho, agora vou ter 2, vai vindo outro, e logo que ele nasceu, nós ficamos muito preocupados, porque nós olhávamos nos olhos dele, e nós queríamos identificar qual era a cor do olho dele. Só que tem aquele negócio que nas primeiras semanas, primeiro mês, a criança ela pode nascer com o olho claro, daqui a pouco ficar escuro. Pode acontecer. Só que o olho dele nasceu escuro. Aqui, a parte branca aqui tem, e aqui nessa parte redonda, ela é toda escura. Então nós começamos, beleza, vamos esperar passar um pouco. Passou um mês, continuou escuro. Passou 2 meses, continuou escuro. Aí chegou um dia que a gente foi no pediatra e disse, pediatra, a gente só está achando um pouquinho estranho. Que a gente não sabe qual é a definição do olho desse menino. A gente não consegue ver aquela bolinhazinha bem pequenininha no meio. Aí ok, ela olhou e tal, olhou. Aí disse, olha, eu acho melhor vocês irem no especialista. Isso ok? Fomos no oftalmologista, levamos. Chegamos no oftalmologista, ele começou a examinar. E você que já foi em oftalmo aqui sabe, uma consulta de oftalmo é 20 minutos, ele já está mandando a gente embora. É bem rápido, a coisa pode ser que seja um problema mais complexo, mas geralmente é muito rápido. Só que ele já estava examinando meu filho já meia hora. Estava suando. Quando eu percebi que ele estava suando, eu achei estranho. Daqui a pouco ele sentou eu e a Mônica. Quando ele sentou eu e a Mônica já sentiu, já começou a chorar. Aí ele olhou para a gente e disse assim, olha, não sei se é isso, mas o filho de vocês nasceu sem a íris. Aí a Mônica desesperada, a primeira pergunta que ela fez foi essa, mas ele enxerga? Ele não é cego? Daí ele olhou para nós e disse assim, eu não sei. Peguei meu filho no colo, peguei minha esposa, levei para dentro do carro, voltamos para casa. Só que antes de nós voltar, eu perguntei para o médico, me dá uma direção, me diz o que eu vou fazer. Ele disse, tem 2 coisas. A primeira delas, você tenta ir pelo SUS, achar um especialista, alguma coisa. A segunda, tem uma médica que atende em Porto Alegre, tem consultórios no Brasil todo. Só que de vez em quando ela atende em Porto Alegre. Particular, é uma consulta um pouco mais cara, mas ela é especialista nisso. Fomos para casa, aquele desespero, nós sem saber se o nosso filho enxergava ou não sabia como é que a gente ia fazer para lidar com ele, não sabia se ele tinha que fazer algum procedimento cirúrgico, não sabia exatamente nada. Tentamos pelo SUS, a data mais próxima que nós teríamos de consulta era 2 meses para frente. Aí a gente foi pesquisar quanto era o valor da consulta dessa mulher. Irmão, um valor totalmente fora da nossa realidade, totalmente fora. Aí um dia eu fui orar. Depois que eu orei, eu disse para minha esposa assim, pode ligar para essa doutora. Pode marcar essa consulta. A Mônica disse assim, não precisa, Deus, deixa assim, vamos tentar como a gente pode. Eu disse, não, pode marcar. Mas como é que a gente vai pagar? Eu disse, como a gente, eu não sei, mas a gente vai pagar. Naquela semana, no sábado, eu tinha uma agenda em Porto Alegre. E os irmãos aqui sabem, eu nunca cobrei R$1 para pregar. Nem R$1. Nada. Nunca estipulei valor nenhum. As igrejas dão porque eles querem. Nunca. Jamais. Nunca exigi nada. Eu ia para Porto Alegre e eu sabia, no máximo que os irmãos eram um trabalho muito pequeno, uma igreja menorzinha.
que o máximo que os irmãos conseguiriam me ajudar poderia ser tipo assim, entre uns 100 e 150 reais, que daria o valor da minha gasolina e mais uma oferta, enfim, para mim conseguir retornar. E eu fui lá, preguei, e naquela noite, naquele culto, tinha só um visitante. A pessoa aqui, só um visitante. Eu preguei e tal. Aí antes de ir lá pro culto, eu fui nessas lojas de doce e enchi o meu carro de rapadura, de chocolate. E fui para essa igreja. Preguei, ok? E no final do culto eu coloquei a minha banquinha na saída. Os irmãos passavam lá, compravam um docinho e tal. E esse rapaz que era o visitante, ninguém conhecia, ninguém sabe quem ele é. Parou na frente da banca e disse assim: quanto é que custa todos esses aqui? Comecei a somar, fiquei meio nervoso, né? E assim, eu disse: dá tanto. Sabe o que ele fez? Deu o dobro. Aí sabe o que ele fez? Pegou 2 doces e saiu e disse: meu filho, você pode continuar vendendo. Sabe o que aconteceu aquela noite? Aquela noite foi a noite que Deus reservou para a consulta do meu filho. Irmão, se eu tivesse pensado antes de sair de casa, será que vai dar? Mas será que vale a pena? Será que eu compro doce? Será que eu não compro doce? Será que não é feio vender doce? Será que não vai pegar chato ficar lá na frente da igreja vendendo doce? Irmão, se você calcular demais, você nunca vive aquilo que Deus tem. Então se desprenda disso, pega a tua espada, pega a tua lança, vai para o meio da batalha para viver os milagres que Deus tem com você. Abandona, vai, você pode um pouco mais. Não interessa se tem que ou se não tem que fazer. Interessa que você vai fazer e ponto final. Tem alguém para adorar a Deus aqui, meus irmãos? Irmãos, eu quero orar com gente corajosa aqui hoje. Gente que não vai abandonar a batalha de jeito nenhum. Se você é um deles, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa. Se Deus falou com você nessa palavra, se você sabe que hoje é o dia de você se colocar no meio desse campo de lentilha e dizer: eu vou começar a valorizar aquilo que é meu, eu não vou abandonar aquilo que é meu, eu vou correr atrás de restaurar aquilo que é. Vem para cá, meu irmão, vem para cá. Queramante oravasse. Você só está aqui porque tem uma espada grudada na tua mão. Você pode estar sangrando, mas não adianta. Você está no meio da batalha. Pode estar em pedaço, mas não adianta. Você não consegue abandonar. Deixa eu só fazer uma ilustração. Olhe para mim aqui, bem rápido. Esses tempos rodou uma foto aí nos WhatsApp, para tudo que é lugar. Um vídeo. Esses vendedores de cachorro-quente com essas banquinhas quadradinhas, sabe? De carregar aquelas. Alguém chegou para comprar um cachorro-quente dele e achou engraçado que do lado da banquinha tinha uma correntinha assim com 2 fotinhas. E essa pessoa que foi comprar disse: o que é essas fotos aí? Aí o dono da banca disse: e o cara do cachorro que estava comprando disse assim: mas por que você carrega isso aí? Ele olhou e disse assim: porque quando eu estou cansado, pensando em desistir, eu olho para essas 2 fotos. E quando alguém passa aqui, reclama do lanche, reclama das coisas que eu não tenho dinheiro para comprar, para oferecer um produto melhor, eu olho para essas 2 fotos aqui e eu lembro que tem uma razão que transcende a minha humilhação. Eu lembro que eu estou no meio de uma luta, que mesmo que as pessoas estejam me humilhando, eu não posso abandonar essa batalha. Que mesmo que eu esteja destruído, arrebentado, cansado, sem ter mais criatividade, sem ter ideia, mas eu estou aí. Entendeu? Você tem que sair daqui hoje, sabendo por que você está lutando. Sabendo contra quem você está lutando. Sabendo por que você está lutando. Tem um terapeuta chamado Viktor Frankl, que todas as vezes que ele atendia alguém, a primeira pergunta que ele fazia para as pessoas, ele dizia assim: quem são as pessoas mais importantes da tua vida? E quando os pacientes eles começavam a falar, ele dizia: essas são as pessoas mais importantes? Ok, elas são maiores que a tua depressão,
são maiores que o teu estresse, são maiores que a tua rotina, são maiores que todas as batalhas que você passa. Isso, essa luta que você carrega é muito maior do que os problemas que você tem. Então, mesmo com ferimento, você vai continuar lutando. Coloque a mão no seu coração agora. Eu gostaria que enquanto nós cantássemos uma canção aqui, você começasse a primeiro conversar com você mesmo e dissesse: eu sou um guerreiro. E eu sou daqueles guerreiros que não abandonam a batalha. Eu sou um batalhador. E não vai ter filisteu que vai conseguir paralisar essa minha espada que Deus colocou na minha mão. Enquanto eu tiver com essa espada na mão, eu vou continuar pelejando. É o meu campo de lentilha, é aquilo que Deus me deu, é minha casa, são os meus filhos, é minha família. Eu não vou abandonar nada disso. Eu vou continuar, não interessa se eu estou no meu máximo, se eu estou estourado, se eu não estou aguentando mais, se a minha coluna está doendo, se o meu corpo está destruído. Mas não interessa, eu vou para o meio da batalha. Deus vai me dar graça, Deus vai me dar coragem. Então, enquanto nós adoramos, comece a orar agora e dizer: Deus, eu sou um guerreiro. Me dá força essa noite, me dá graça essa noite, me renova essa noite. Eu sinto que Deus está encorajando pessoas aqui hoje. Urabacantoreva shemaha. Shekarabahase amandahase. Deus está dizendo isso essa noite, meu filho. Não freia a tua caminhada, porque se tu freares, pessoas vão parar. Se você desacelerar, pessoas vão se arrastar. Tem alguém que é sustentado pela vida que você tem. E nessa noite Deus te trouxe a esse lugar para derramar um renovo sobre a tua vida, para derramar um consolo sobre o teu coração. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome imutável é. Há uma graça encorajadora aqui essa noite. Assim te diz o Deus dessa casa. Tivesse pensado em parar, minha filha? Motivos você tinha de sobra. Só que eu não deixo você parar. Argumentos eu sei que a tua boca tem, mas não adianta. Essa responsabilidade eu entreguei na tua mão. Eu anelei ela, eu selei ela. Só que se eu selei essa responsabilidade, eu te renovo essa noite. Eu te restauro essa noite. Deus está renovando pessoas. Há uma graça dele vindo sobre a sua vida aqui agora. Vitorioso és. Ninguém vai tocar no teu campo de lentilha. Se todo mundo abandonar, você não abandona. Se todo mundo recuar, você não recua. Teu nome acima está. Teu nome imutável. Saia daqui hoje, muito mais do que fazer coisas às pessoas, mas saia para surpreendê-las. Você será uma surpresa que Deus vai levantar. Oh. Pai, eu levanto a minha mão agora, sem ira e sem contenda, Senhor. Eu ministrei a tua palavra, Deus. Mas só o teu Espírito pode, com essa palavra, confrontar o coração dos teus filhos, encorajá-los, ó Deus, a não recuarem no meio das provas. Deus, eu creio no teu poder encorajador aqui hoje, na tua direção poderosa, que tu sim está preparando lugares para cada um dos teus filhos. Por isso, honra a força dos teus filhos aqui hoje. Há pessoas que vieram sangrando a esse lugar, que vieram suadas e cansadas. Então derrama o teu bálsamo agora, o teu bálsamo
bálsamo restaurador nesse lugar. Nós cremos que essa noite é a noite que tu escolheu os verdadeiros guerreiros, gente que sai daqui para restaurar suas famílias, gente que sai daqui para levantar seu casamento, gente que sai daqui para curar o coração dos seus filhos. Por isso, ministra no coração dos teus filhos. Se você recebeu essa palavra, dê uma forte salva de palmas a Ele aqui essa noite. Oh, glória. Como um trovão. Segura só um pouquinho. Impetuoso, poderoso. Olhe para mim aqui. Eu vou estar lá fora depois. Essa semana eu lancei esse livro, Detox é o nome dele. É um livreto, 32 páginas. Eu cobro ele R$10 e parte desse valor eu destino para o centro de recuperação onde eu me recuperei. Esse livro aqui, o conteúdo dele é muito simples. Ele tem a proposta de confrontar a sua fé, para você viver uma vida mais poderosa. Então não é um livro de grandes testemunhos, não. É um livro para você ler ele, se sentir incomodado, mas começar a viver uma vida poderosa. Bem, queridos? Então, Deus abençoe vocês. Dê pelo menos, diga para alguém que está do seu lado, diga assim, você é um guerreiro, viu? Diga isso. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Não esquecendo que você é um guerreiro, que você é vencedor nas batalhas. Amém? Continue de pé. Pegue na sua mão o seu dízimo. Pegue na sua mão a sua oferta. Como o presbítero, o pastor Dilson falou, ele não cobrou, nunca nos cobrou nada para vir aqui. Mas nós vamos abençoar ele essa noite, né? As suas despesas, nós vamos estar abençoando com a sua oferta nessa noite. O pastor Dilson pode voltar no mês de agosto? Quem gostaria que ele voltasse, amém? Então, o mês de agosto ele já vai deixar outra terça reservada, porque mês de agosto nós teremos a campanha Agosto de Deus, amém? Agosto de Deus. O agosto é de Deus, o junho é de Deus, o julho é de Deus, tudo é de Deus. Todo dia é dia de vitória, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos, fechando esse elo dessa campanha, que o Senhor agiu na nossa causa. Então pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta e vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós te entregamos, Senhor, a nossa semente. Senhor, semente que nós plantamos aqui em solo fértil, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, aquele que não tem nessa noite, Pai, abre uma porta, porque ele vai ter. Ele vai dizimar e ele vai ofertar na tua casa. Dá condições para os teus filhos. Que nessa noite, Senhor, tu dê ideias, tu dê emprego, tu dê oportunidade, Senhor. Senhor Jesus, que essa oferta multiplique 100 vezes mais, Senhor, daquilo que a pessoa está ofertando nessa noite. E, Senhor, nós profetizamos que deste culto, Senhor, as pessoas que estão aqui nessa noite, nunca vai faltar nada, Senhor, na casa dela. Não vai faltar emprego, não vai faltar oportunidade, Senhor. Senhor, que nessa noite, Senhor, saiam pessoas milionárias, que tu faça pessoas ricas, prósperas, para que elas sejam abençoadas, para poderem abençoar a tua casa, Senhor. E se estiver no teu desejo, Senhor, e no propósito do coração dela de abençoar a tua casa, tu tens o poder e tu quer enriquecer os teus filhos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e viemos ofertar com alegria. Vem ofertar com alegria, com gratidão nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias,
Jesus. Tome o seu assento mais um minutinho que eu quero dar os anúncios nessa noite. Hoje é terça, amanhã de tarde temos círculo de oração às 15 horas. Quinta-feira, culto de ensino. Sexta-feira, das 14 às 18 horas, 17 horas, o pastor e a pastora estão aqui dando atendimento pastoral. Sábado, culto de jovens às 20 horas. Domingo, às 9h30 da manhã, Manhã com Deus. E domingo, às 18h30, temos o culto da família. Culto da família no horário bem bom, que 8 horas da noite você também já está em casa. Agora, não pisque para não perder. No dia 15 de agosto, nós estaremos fazendo uma promoção. Estaremos fazendo um galeto. Por que vai ser feito esse galeto? Como vocês sabem, aqui atrás nós temos o nosso estacionamento. Do lado do nosso estacionamento, nós tínhamos um outro terreno. E essa pessoa vendeu o terreno para o pastor, onde tinha uma construção sendo feita. Ali vão ser feitas salas, ali vão ser feitas outras benfeitorias. E o pastor começou essa construção. Só que ele não está conseguindo terminar. E ele já adquiriu, estou falando porque na quinta-feira ele falou aqui, já contraiu uma dívida ali no Uruguai de R$18 mil e ele precisa pagar. O Uruguai diz que é uma honra o pastor da Madureira dever para ele, né? É uma honra o pastor dever para ele. Mas nós precisamos também pagar o seu Uruguai. Então, nós estamos promovendo um galeto, onde você vai adquirir um galeto. E esse galeto, ele não vem sozinho. Ele vem 3 pedaços de frango, arroz, salada e maionese de massa. Ele é uma refeição completa para 2 pessoas. Então, ele vai ser no dia 15, a partir das 11h30. Quem está mais de 10 anos aqui? Tem alguém com mais de 10 anos aqui? Só o irmão Tadeu lá, né? Antigamente, quando nós fazíamos... a irmã também lá atrás. A irmã também. Quando nós fazíamos os meio frango para construir essa igreja, que era montada uma churrasqueira ali de fora a fora, a pastora fazia umas mini tortas para vender. E as mini tortas saíam mais que o galeto quase, porque a pastora tem a mão no lugar para isso. Então, ela vai voltar a fazer a mini torta neste galeto. De tanto que foi pedido, né? Então, também nesse dia vai ser vendido as mini tortas da pastora. O valor dessa refeição é R$25. Então, eu peço que você compre, fale comigo, fale com a irmã Olga, fale com a irmã Ângela lá atrás. Compre. Se você não vier, eu não quero. Abençoe alguém. Deixe para alguém. Olha, eu quero realmente abençoar a casa do Senhor. Porque isso é uma semente. Essa igreja aqui que você está vendo, essa cadeira boa que você está sentado, não foi porque o pastor tinha 500 mil no banco, que tinha 100 mil no banco, não. Foi porque pessoas como você, no passado, que nem pensavam que você ia estar aqui nessa noite, sentado nessas cadeiras, tiveram um ato de fé e tiveram a oportunidade de comprar um meio frango que nem esse, que era assado ali do lado, para você estar hoje aqui sentado nessas cadeiras. Então, para que a nossa próxima geração, ali atrás já foi construído 3 salinhas para a escolinha, já foi construído uma escola de música, está sendo construído mais salas, vai ser construído salas para o IBADEP. Então, assim, ó, é tudo em prol da igreja. Porque para você estar hoje aqui sentado, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, teve alguém que comprou um galeto também. Então, eu peço que você colabore. Colabore conosco nesse galeto, amém? O irmão Dilson está lá fora com o livro dele. Você que quer abençoar o homem de Deus, está lá fora com o livro dele. E quem não tomou a Santa Ceia, no final fique que eu vou estar servindo a Santa Ceia. Nós temos um aniversariante. Quem é que me deram papel? José Luiz Melo. Quem é? Tá ali o irmão, achou que ia passar em branco. Ele já apontou para a mulher ali. Irmão José Luiz, vamos se colocar de pé? E passe aqui na frente, irmão. Tem vergonha? Então a mulher pega ele na mão e vem na frente para nós estar cantando parabéns com ele. Já que foi ela que entregou ele, vem junto. Vem, isso, para ele não passar vergonha sozinho, irmã.
Vamos cantar parabéns. Tem mais alguém de aniversário? Alguém fez aniversário? Vai fazer? Não se preocupe, estou de regime, não vou ir jantar na casa, vou jantar na casa deles. Mais ninguém de aniversário essa semana? Não? Então, Karen, vamos cantar parabéns pro irmão José Luiz. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do irmão José Luiz. Dá saúde, paz e prosperidade para o teu filho, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Parabéns. Sinta-se abraçado. E nessa noite, então, convido a irmã Joyce para passar aqui e fazer uma oração, despedindo esse culto. E eu quero dizer para você, faça assim com a sua mão. Que a graça, a paz e as consolações do Espírito Santo estejam com você. Que essa semana você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias. O inimigo não vai ter poder na tua vida. Se ele vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai sair. Você está rodeado pela proteção do Espírito Santo. O Senhor te cerca pela frente, o Senhor te cerca por trás, o Senhor te cerca por todos os lados. E tu e a tua casa servirão ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Terça-feira que vem, o pastor Jonas Lopes aqui, eu espero você. Amém. Vamos então, baixamos nossa cabeça e oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e recebermos essa palavra que veio do céu para a nossa vida. Nós te glorificamos e te exaltamos uma vez mais, Senhor. Muito obrigada e nos leva em paz e segurança ao nosso lar. Em nome de Jesus, amém.